Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Joshimilia Bernardo Saizumbo, bem-vindos ao meu canal. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de curtir bastante, comentar bastante, se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar aqui no rodapé as minhas redes sociais. Sigam-me no Instagram e curtam a página lá no Facebook. Sem mais enrolações, roda a vinheta. Sobre uma campanha que é Setembro Amarelo, que é uma data, ou seja, o mês todo foi considerado Setembro Amarelo porque é um movimento ou uma campanha que teve início no Brasil em 2015 como sendo um mês da prevenção contra o suicídio. Isso mesmo, muito antes de surgir esta designação no Brasil sobre Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro de 2003, a Organização Mundial decidiu catalogar este dia como sendo o Dia Mundial do Suicídio, por ser um tema muito delicado e porque falar sobre saúde mental, doenças do fórum psicológico, psiquiátrico, vamos assim considerar, ainda é um tabu na nossa sociedade. Infelizmente, a África não está de fora, particularmente Angola. A depressão tem sido um tema muito delicado. Não só a depressão, como outras síndromes, outras patologias que acometem o nosso sistema nervoso. Tal como a esquizofrenia, a bipolaridade e entre outros transtornos psiquiátricos que a sociedade vem vivendo. Essas doenças do fórum psicológico não são doenças novas que surgiram do pé para a mão. Antigamente as pessoas já tinham esses transtornos psicológicos, só que por falta de investigação, por falta de estudo, muitos, e por causa da preservação da cultura e a religião, muitos catalogavam essas pessoas ou esses doentes mentais como sendo pessoas endemoniadas. A depressão é uma doença como qualquer uma outra, que precisa de tratamento e precisa da intervenção de um especialista para poder ajudar no diagnóstico e no tratamento. Alguns especialistas definem a depressão como sendo uma síndrome que acarreta consigo várias patologias, e há outros que catalogam a depressão como sendo o câncer da alma. O Dr. Augusto Cury, psiquiatra, ele define a depressão como sendo o último estágio da dor humana. E sim, a depressão é o último estágio da dor humana. Os seus sinais nem sempre são percebidos. Por que falar de suicídio? Eu acredito que falar de suicídio, e esse assunto, é considerado um problema de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde em 2013, ainda é um tabu nas sociedades falar sobre doenças do fórum psiquiátrico. Sim, nós ainda catalogamos as doenças do fórum psiquiátrico como sendo uma possessão demoníaca, como sendo falta de Deus. Nós catalogamos as pessoas com depressão como sendo pessoas dramáticas. Contas o que é a depressão? A depressão é uma doença do fórum psiquiátrico crônico, como qualquer uma outra doença crônica, que precisa de um tratamento e precisa de um acompanhamento de um profissional. Às vezes a depressão é confundida como ansiedade e pode levar até mesmo ao suicídio. Pessoas com depressão podem suicidar-se, porque a depressão é um estado de tristeza extremamente profunda. A depressão apresenta vários sintomas: apatia, a falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldades de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisões, insegurança, insônia, falta de vontade de fazer atividades que antes eram prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia e vontade de morrer. Depressão. Pensam que tirar a vida é a única forma de poder acabar com a dor que elas têm aqui dentro. Já agora que sabemos que a depressão, outras síndromes psiquiátricas
não é uma possessão demoníaca, nós devemos ter muito cuidado e muito alerta. Devemos prestar bastante atenção a amar o próximo. É muito importante nós abraçarmos um amigo que a gente sabe que está a passar por uma dificuldade, por um problema familiar, financeiro, por qualquer um outro problema que pode devastar o humor, que pode devastar as suas emoções. Nós devemos ter empatia por essas pessoas. E devemos olhar mais para o rosto das pessoas. E a depressão é uma doença tão silenciosa e nós devemos ter muito cuidado porque pessoas com depressão, no meio de muita gente, elas podem parecer ser as pessoas mais felizes. Elas podem rir, contar as melhores piadas, mas no fundo elas estão tristes, elas sentem-se vazias. Porque a depressão é uma doença silenciosa. E por ser uma doença que ainda acarreta muitos tabus, as pessoas com depressão sentem vergonha de falar aquilo que sentem, porque julgam que ao falar ou a exprimir a dor que elas sentem, as pessoas vão dizer que está a fazer drama, que são coisas da cabeça dela, que quer chamar a atenção, que precisa orar mais, que está com falta de fé. Mas não, as pessoas com depressão precisam ser ouvidas. As pessoas com depressão precisam do nosso amor, precisam do nosso carinho, precisam da nossa atenção e precisam de ajuda. Se você julga que tem um amigo, um primo, um vizinho, um colega, se tu julga qualquer pessoa que esteja ao teu redor possa estar a passar por uma dificuldade e você acha que essa pessoa está com depressão, converse com essa pessoa. Procure ajuda. Se você é aquela pessoa que está com depressão, que sente-se triste, você não está sozinho nessa luta. Essa luta não é só tua, essa luta é minha, essa luta é de todos. Sozinho somos fracos, mas juntos nós somos mais fortes. E você não está sozinho nessa luta. Terá dias que tu te vais sentir triste, abalado, mas você precisa colocar em mente que não é uma vida ruim, é simplesmente um dia ruim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É só um dia ruim e no outro dia a gente pode superar. A gente pode procurar fazer melhor, procurar a ajuda de um profissional, procurar conversar com um amigo. O silêncio não é a solução, conversar é a solução. Vou falar para vocês agora como identificar 5 sinais de suicídio. O primeiro sinal que nós devemos estar atentos, o primeiro sinal é a pessoa mostrar tristeza excessiva e isolamento. Pessoas que estão com depressão, elas tendem a sentirem-se muitíssimo tristes e não conseguem ficar felizes por nada, mesmo até ouvindo uma piada na televisão. Suicídio é alteração no comportamento ou na aparência. Pessoas com depressão, ou seja, pessoas que estão para cometer um suicídio, que têm pensamentos suicidas, elas podem mudar excessivamente a sua aparência ou até mesmo o seu comportamento. Podem se tornar pessoas muito mais calmas do que o normal ou até mesmo muitíssimo mais agitadas. Podem aparecer distratados, ligeiramente desidratados. Pessoas que estão para cometer suicídios, elas têm a mania, o terceiro sinal, tem a mania de tratar de assuntos pendentes. Ou seja, se nunca mais foi visitar aquela tia, vai visitar toda a gente, vai ver todos os amigos, vai tratar alguns assuntos que estavam pendentes, pagar as contas de energia, da água, a conta da televisão, a conta da internet, pagar algumas dívidas que estavam pendentes, que poderiam se calhar ser deixadas para mais tarde. Elas tratam todos os assuntos como se tivessem que fazer uma viagem e vão levar muito tempo. O quarto sinal é demonstrar calma repentina. Uma pessoa muitíssimo calma, de uma forma repentina, torna-se uma pessoa muitíssimo calma, que fala muito pouco, não se mexe, está sempre aí no cantinho calado. Pessoas muito caladas, tem-se dito que boca calada, mente barulhenta. Portanto, pessoas que estão muitíssimo calmas, ficaram calmas de uma forma repentina, também é um sinal de alerta para o suicídio. O quinto sinal de alerta para o suicídio,
que muitas vezes nós ignoramos é quando a pessoa faz ameaças de suicídio. Um amigo nosso, um primo, vizinho, um tio, qualquer parente, um colega, sei lá, qualquer pessoa que for, geralmente numa conversa ele diz: eu gostava de morrer, eu vou me matar. Numa conversa qualquer. E nós pura e simplesmente banalizamos porque achamos que essa pessoa simplesmente está a tirar o sarro, fala simplesmente por falar. Nós banalizamos muito o quinto sinal de alerta, mas é um sinal muito importante. Geralmente pessoas que estão para cometer suicídio, elas tendem a avisar. Numa conversa falam de forma a não deixar muitos detalhes. Numa conversa qualquer com um primo, com um tio, contam para pessoas muito mais próximas que confiam, dizem: tem dias que eu sinto uma vontade de morrer, não tenho vontade nenhuma para viver. Então nós devemos estar sempre alerta a esses sinais e sintomas. Devemos estar alerta aos sintomas da depressão e estar alerta a estes 5 sinais de suicídio. É muito importante nós levarmos esses aspectos em consideração, porque nós não sabemos se o nosso irmão, se o nosso amigo, se o nosso primo, nosso vizinho está com depressão. Porque a depressão é uma doença muito silenciosa. Mas é importante que você procure a ajuda de um profissional. Não tenha vergonha, não tenha medo, não fique em silêncio. Procure a ajuda de um profissional a fim de você poder fazer o tratamento. A depressão é uma doença e, como qualquer uma outra doença, ela precisa de tratamento com um profissional.